Bom, mas o que pode ser feito para minimizar toda essa criminalidade? Sobre o assunto a gente vai conversar agora com o doutor em Direito, especialista na área criminal, doutor Tarsis Barreto. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Bom Dia, doutor Tarsis. A que o senhor acha que se deve esse aumento na criminalidade aqui no Estado? Ora, inicialmente devemos externar aqui a nossa preocupação diante deste cenário de aumento da criminalidade. Os crimes no Tocantins cresceram profundamente. Isso acompanha, na verdade, todo um cenário nacional de crescimento da criminalidade. E eu penso que a busca de soluções perpassa necessariamente, sobretudo, a necessidade de reestruturação do aparato administrativo judicial nos órgãos de combate ao crime. Eu falo de medidas amplas, eu falo da necessidade não apenas de uma maior dotação orçamentária, não é, para promover uma reestruturação deste aparato administrativo judicial, uma melhor aplicação de recursos, aplicação mais eficiente de recursos, mas também na necessidade de uma melhor formação técnica dos profissionais que atuam, sobretudo na área da segurança pública. E eu falo não apenas da necessidade de uma melhor reestruturação de ordem técnica, mas também no investimento em uma formação humanística. Nós precisamos necessariamente reduzir a taxa de letalidade nas práticas policiais. Segundo estudos que foram divulgados, a polícia brasileira mata 6 vezes mais do que a polícia americana. Devemos pensar também em termos de efetividade. Para se ter uma ideia, me permita, no Japão, o Japão tem uma taxa de resolução de conflitos, de casos criminais, que gira em torno de 95%, quer dizer, 95% de efetividade na apuração e no processamento criminal dos infratores. Comparando com a realidade brasileira, apenas 8%, falando de homicídio especificamente, apenas 8% dos crimes são solucionados. Ou seja, isso constata, obviamente, todo um clima de impunidade. É necessário pensar, sobretudo, na reestruturação de todo este aparato e, sobretudo, na mais eficiente aplicação dos recursos nos órgãos de combate à criminalidade. Doutora, a polícia aqui no Tocantins, a gente vem já mostrando há algum tempo, sofre muito com a falta de recursos. A gente vê agora a ameaça de que parte das viaturas da polícia sejam recolhidas por atrasos no pagamento da empresa que fez a locação dos veículos. A gente sabe que as delegacias no interior, a própria polícia militar no interior sofre com falta de pessoal e com falta de aparelhamento também. Reflexo disso a gente vê nessas dezenas de assaltos que a gente cobre praticamente todas as semanas aqui no Tocantins. Então, como fazer isso, driblando essa falta de orçamento mesmo, que isso é uma realidade aqui no Tocantins. Não há dinheiro para poder melhorar a qualidade da polícia. Verdadeiramente, quer dizer, mas esta falta de recursos é acompanhada em todo o território nacional, que na verdade não deve ser um motivo para justificar-se. Agora, é possível aplicar, não se fala apenas numa maior necessidade de dotação orçamentária, mas a aplicação, como eu disse, mais eficiente destes recursos. E, sobretudo, se investir em inteligência policial. Sobretudo, se nós quisermos solucionar a grande maioria dos crimes, ao menos temos de investir em inteligência policial. Quando não se investe em inteligência policial, cada vez mais se terá de fazer uso, desafortunadamente, de práticas que não são admissíveis em um Estado democrático de direito, como, por exemplo, as práticas de tortura. E isso não é admissível. Então, vamos investir em inteligência, porque muitas vezes, quando se investe em inteligência, tem de se fazer uso, como afirmei, de prática de tortura. Não é para a obtenção de provas essas que serão anuladas posteriormente pelo judiciário. Isso promove um atraso dos processos, atraso no processamento criminal, isso retroalimenta todo um mecanismo de impunidade que se verifica desafortunadamente, não apenas no Tocantins, mas em todo o cenário nacional. Estes dados acompanham uma tendência que é nacional e precisa ser enfrentada, sobretudo em termos do desenvolvimento de uma política nacional de segurança pública mais efetiva, que supere certos mecanismos retóricos, discursos retóricos, e que partamos efetivamente para critérios de efetividade na prestação da segurança pública para toda a população. O que nos assusta, bem como toda a população que acompanha esses casos de violência, é que o Tocantins ainda é um estado muito pequeno. Acho que não é possível ainda comparar com a violência que sofrem os grandes centros. Ainda não é possível recuperar para impedir que a gente chegue em níveis de criminalidade como são registrados em capitais como São Paulo, Rio, por exemplo? Sem sombra de dúvida, mas nós sabemos que o Estado está crescendo, quer dizer, então medidas podem ser tomadas, devem ser tomadas a partir de agora. Falando do cenário, comparando o cenário ao nacional, o cenário tocantinense ao cenário nacional, certamente que há estados com problemas maiores de segurança pública, com uma população carcerária ainda maior. Não vivemos os maiores problemas comparados ao cenário nacional, mas medidas devem ser tomadas tendo em vista o crescimento que foi relatado nessas pesquisas, o crescimento da criminalidade no Estado. Doutor Tarsis, a gente